Galera, antes do vídeo começar, eu quero lembrar vocês, caso vocês gostem dessa ideia de história de um jeito diferente de ser contado, você já se inscreve no canal, já deixa o like e vai compartilhando com seus amigos, com a galera, pra ver se vocês gostam também. Demorou? É nóis. Puta que pariu, que calor. Eu vou gravar sem camisa mesmo. E toma muita água. Opa, seu suco patrocinado aí. Ai, calor do caralho, galera. Vocês não tem noção. Opa. E aí, galera, de boa. Eu vim trazer mais um vídeo pro canal. A história do vídeo de hoje vai ser a história sobre a Primeira Guerra Mundial. O primeiro conflito pesado que teve no mundo. Então, bora. Ah, já vou avisando, por causa da marca d'água que tá aparecendo bem aqui assim, vocês não importam não, até arrumar outro editor vai saber, beleza? Então, finge que ela não existe. Ela foi de 1914 a 1918. Porém, antes de 1914, a Europa vivia um período, um dos melhores períodos que ela já tinha vivido, chamado Belle Époque, ou Belle Époque, do jeito que você quiser chamar. Era um período que a tecnologia tava vindo forte na Europa, a galera tava criando carro, avião, tava começando a ter energia elétrica, sabe, lâmpadas, esses bagulho. E a Europa nessa época, ela tava com a tecnologia avançada. Ela tava num período de paz, focada em tecnologia, focada nas coisas. E a meio que capital dessa época foi Paris, que ficou conhecida como Cidade das Luzes. Aí foi construída a Torre Eiffel e também foi construído o Museu das Luzes. Como era uma coisa muito nova, muito inovadora, eles ficaram construindo um museu só para mostrar que tinha. Porém, mesmo que nesse período amigável, sem briga, sem nada, por baixo dos panos, onde a galera não viu, o pau tava moendo, o pau tava quebrando ainda. Porque os países europeus, muito egoístas, queriam pegar os países da África e da Ásia para si. Aí, tipo, eles brigavam, literalmente, por qualquer pedacinho de terra, eles estavam brigando um com o outro, só para conquistar esse pedaço de terra. Esses conflitos entre países da Alemanha foi um dos fatores que encadearam da Primeira Guerra Mundial. Outro conflito também foi a unificação da Alemanha, porque a Alemanha era meio, vamos colocar, no mesmo país era duas partes, entendeu? Aí ela unificou, ela ficou uma potência muito foda, muito forte. E com isso, ela meio que deu uma desbalanceada no coisa, porque a Inglaterra era uma das maiores potências da época, e como a Alemanha se unificou, ela já estava batendo de frente com a Inglaterra. Um conflito também estava acontecendo na região dos Alcas, com os austro-húngaros e os turco-otomanos. Os dois países queriam independência, então eles estavam lutando, tá ligado? Independência ou morte, então toma, e o cara morria. Era desse jeito. Não era desse jeito, mas vocês me entenderam. Os dois países queriam muito a independência. Então havia muitos conflitos internos nos países. A Alemanha, mano. A Alemanha era aquele tipo de cara que ninguém gosta no rolê. Todo mundo era tretado com a Alemanha. Mano, não tem base. Era todo mundo. A França, ela perde o território da Alsácia-Lorena, que era muito importante pra ela. Perdeu pra quem? A Alemanha. E com isso, a França já tinha uma intenção vingativa contra a Alemanha. E isso só ia aumentando através do tempo. A Inglaterra, ela também era tretada com a Alemanha, porque antes da Revolução Industrial, a Inglaterra ela era a maior potência que existia no mundo, né? Aí veio a Revolução Industrial e a Alemanha, o barulheiro tá cansado, não se preocupa não. E depois que veio a Revolução Industrial e a Alemanha se unificou, a Alemanha começou a bater de frente com a Inglaterra, tanto economicamente quanto forças militares, o bagulho e tudo. Então a Inglaterra já estava de olho na Alemanha. E aí a Sérvia queria fazer um negócio chamado pan-eslavismo. Era o que lia, ela queria juntar todos os povos eslávicos. Mas para isso, ela precisava de terras. E onde ela ia arrumar essas terras? Era as terras dos povos tuco-otomanos e da Áustria-Hungria. E tendo todo mundo tretado com a Alemanha e um país tretado com o outro, os países começaram a fazer alianças. Formar duas grandes alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A aliança era formada pela Áustria-Hungria, pela Alemanha e pela Itália. Ferreira, mas como eu vou decorar qual país é qual? Olha, a forma que eu decorei foi assim: dois desses 6 países que tem nas duas
Tríplice Aliança Entente, que é a Áustria-Hungria, a Alemanha, a Itália, a França, a Rússia e a Inglaterra. Dessas 6, só 2 começam com a letra A, que é a Áustria-Hungria e a Alemanha. E tem uma tríplice que começa com a letra A, que é a Tríplice Aliança. Então, toda vez que você fala, que você vê Tríplice Aliança e Tríplice Entente, e vê os países, os 2 países que começam com a letra A é da Tríplice Aliança, que também começa com a letra A. É um pouco confuso, mas quando você vê, vai dar certo. E quando vai fazer prova, vai fazer prestar vestibular, sempre vem, tipo assim, vamos colocar, aliança, vem Áustria-Hungria, Alemanha e Itália. Aí, qual desses países, esses 3 países é de qual aliança? Qual tríplice aliança ou entende? Porém, se não vir assim, é só você lembrar, os 2A é da tríplice aliança, mas a Itália. É muito fácil, quando você pegar você vai lembrar. As 2A, os 2 países começam com a letra A, Áustria-Hungria e Alemanha, é da Tríplice Aliança, mas a Itália. Porém, a Itália, mais pra frente, ela vai ramelar, ela vai fazer acusar que os outros vai mudar de lado. Ela vai pra Tríplice Entente. Porém, depois que esses países formaram essas alianças, no papel tava todo mundo de bem, tava todo mundo amigo. Todo mundo é amigo. Porém, por debaixo dos panos, onde ninguém via, a galera tava ficando fulminante de arma. Tava se armando até os dentes, porque eles sabiam que uma guerra iminente tava para vir, tá ligado? Então eles começaram a se armar até os dentes, e esse período foi ficar chamado como paz armada. Que é a paz, mas com a galera assim, eu tô com a paz, mas eu tô com a minha pistola aqui, se eu pegar pra mim eu te atiro. Acontecendo isso tudo, meio que desencadeando uma possível guerra. Porém, o fato que mais pesou, que foi o estopim, a última gota d'água, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Era austro-húngaro e foi morto por um nacionalista sérvio. Então, mano, a galera da Áustria-Hungria falou assim, o cara ele matou o nosso comandante, vamos pra cima dele, acabar com o país dele. Depois de falar isso, rapaz, a Áustria-Hungria foi fulminante pra cima da Sérvia pro pau quebrar. Aí lembra dessa aliança, que a Áustria-Hungria era da Tríplice Aliança, que era ela, a Alemanha e a Itália. A Alemanha pegou a dor da Áustria-Hungria e foi pra cima da Sérvia, o pau quebrar. Porém, a Rússia também pegou a dor da Sérvia e foi pra cima da Áustria-Hungria. Então, um conflitozinho que era entre a Áustria-Hungria e Sérvia virou um puta conflito, que a Alemanha pegou a dor da Áustria-Hungria e foi pra cima, e a Rússia pegou a dor da Sérvia e foi pra cima. Aí começou a tretar Rússia e Sérvia. Porém, mano, naquela época existia um nacionalismo exagerado. A galera, os maiores lá, os presidentes tudo falando que ia ter guerra, aí a galera, em vez de ficar preocupada, não, a galera ficou empolgada, ficou tipo assim, caralho, vamos ter guerra, vou poder defender meu país, tá ligado? Porque povo louco da cabeça. Mas como é que o nacionalismo naquela época era desse jeito. Aí eles ficaram empolgados pra guerra, guerra, vamos, todo mundo queria ser convocado pra ir lutar. A Rússia e a Alemanha acharam que, tipo assim, nossa, eu tô fulminante de armamento, meus caras tá tudo bonado, tudo treinado. Nós vai acabar com essa guerra em que? 3 meses? Aí eu venho pra casa pra nós comemorar o Natal ainda. Nenhum dos dois achava que o outro país adversário ele tava tão forte de armamento quanto ele mesmo. Aí a guerra que eles achavam que ia durar meses, durou 4 anos, mano. Os caras achando que ia lá tretar, amassar os caras em o que? 3, 4 meses e voltar pra casa. Ficou 4 anos na guerra. A guerra em si, no período da trocação insana, teve duas fases. A primeira fase foi chamada Guerra de Movimento e a segunda fase foi chamada Guerra das Trincheiras. A Guerra de Movimento foi quando a Alemanha, no começo da guerra, as tropas da Alemanha, ela foi pra cima de peitão mesmo pra invadir o território inimigo. Um insano da Alemanha, o pau torando, a Alemanha dominando o peito, conseguindo território, destruindo tudo, que ela quase conseguiu chegar em Paris. Chegou em um momento dessa guerra que nenhum dos dois lados conseguia avançar mais, tá ligado? Eles ficou presos em um lugar. E depois desse movimento, já dá início à segunda fase da guerra, que foi chamada Guerra das Trincheiras.
Trincheira eram uns buracos que os soldados faziam pra poder meio que ficar escondido, tá ligado? Ficar no stealth, atirar, voltar. E essas trincheiras cortaram a Europa inteirinha na guerra. E vai estar aparecendo uma foto aqui do lado. Isso aqui que é trincheira. Pô, mano, aí agora vocês imaginam o sofrimento do soldado. Ficou anos e anos dentro de uma trincheira com um amigo morto do lado. Tudo morto faz tempo. Tudo deteriorado já. Aquele cheiro que devia ser horrendo. Horrendo é uma palavra bonita. Aquele cheiro que devia ser, mano, a pior coisa do mundo. E também, às vezes, eles ficavam sem comida, ficava sem água pra beber. Agora você imagina o sofrimento que é. Também, mano, pelas tecnologias, metralhadora, arma, principalmente os gases tóxicos, tá ligado? As bombas de gases. Imagina, mano. Credo, véio, que horrível. Mano, os alemães, igual eu falei antes, que os caras lá nessa trincheira ficavam sem água, sem comida. Os alemães, eles inventaram os submarinos. Aí eles mandavam esses submarinos pra derrubar os navios que levava alimento e água pra esse povo, pro povo das trincheiras. Então, mano, tipo assim, a sua fonte de alimento tá vindo aqui. Os inimigos vêm e abatem a sua fonte de alimento, você fica perdido, tá ligado? Você é praticamente uma puta estratégia da hora pra ganhar a guerra. Você vai lá e deixa os seus adversários incapacitados de lutar. Com fome, com sede, fraco. Então, sanguinário, os caras estavam com tudo doido. Que morreu mais de 10 milhões de pessoas, mano. Você tem noção? 10 milhões de pessoas numa guerra. O fator que virou a guerra de cabeça pra baixo foi a Itália. No começo a Itália era da Tríplice Aliança. Porém, e ela tinha feito um acordo com a Alemanha que era assim: olha, eu vou te ajudar, mas só se as tropas inimigas chegarem no seu país, tá ligado? Tipo assim, a partir do momento que as tropas inimigas pisassem na Alemanha, a Itália entraria pra ajudar a Alemanha. Porém, como a Alemanha, o rochadão da Alemanha tava insano, nenhuma tropa conseguiu chegar no seu território. Então a Itália não ajudou em nada na Alemanha. Depois, aí no começo da guerra, ela ficou neutra, tá ligado? Ela não pendeu nem pro lado nem pro outro. Porém, a Inglaterra chegou pra Itália e falou assim: então, Itália, ó, eu te dou umas terras, mas você vai ter que vir pro nosso lado pro pau quebrar junto com nós. E foi isso que a Inglaterra fez. Ela ofereceu terras pra Itália lutar na guerra, mas ao lado dela. A Primeira Guerra Mundial também afetou a economia do Brasil. Porque, tipo, o Brasil não conseguia mais exportar nada de café pra fora. Porque exportar pra quê? O pau quebrando, a última coisa que os caras iam pensar era em café, tá ligado? E também, os países de fora, os países europeus, não importavam mais pro Brasil, tá ligado? Então isso meio que deu uma baqueada na economia do Brasil. E isso aí, após esse fator, o Brasil teve que começar a investir mais em indústria. Em 1917 aconteceu outra coisa que foi um outra super fator importante para dar fim à guerra. A Rússia, ela saiu da guerra por causa que nessa mesma época, dentro do próprio país da Rússia, estava acontecendo a Revolução Russa. Seu país está aqui, você tem que tretar com alguém de fora e o pau tá quebrando dentro do seu país. Então com isso, mano, a economia da Rússia tava só o pó, o país em si da Rússia tava só o pó. O povo tava sem mais vontade de lutar, tá ligado? Perdeu aquela vontade. Aí o que a Rússia fez? Ela foi e se retirou da guerra. Pra ela se retirar da guerra, ela fez meio que um tratado secreto com a Alemanha, dando algumas terras pra Alemanha, pra ela sair da guerra. A saída da Rússia beneficiou bastante a Alemanha, porque a Alemanha tava aqui. E a direita, ela estava tendo que lutar com a Rússia. E na esquerda, ela estava tendo que lutar com a França e com a Itália. Aí ela estava tomando os dois lados aqui, tá ligado? Saiu da guerra, a Itália entrou. Porém, ela não entrou do lado da Tríplice Aliança, ela entrou do lado da Tríplice Entende. Ela ajudou com tudo, ajudou com médico, com arma, com comida, abasteceu com soldados. E isso mudou drasticamente o rumo da guerra. Em 1918 se dá fim à Grande Guerra por causa que os países da Tríplice Aliança, eles viram que tava todo mundo fudido, ferrado, só o caco, então eles resolveram se entregar. Então aquele conflito todo, aquele pau tudo, eles fizeram aquilo tudo pra nada. O presidente Woodrow Wilson, depois que a guerra acabou, ele quis criar um negócio chamado os 14 pontos de Wilson. Era como se fosse um termo para os países que perderam a guerra. Porém,
ninguém, um exemplo, ninguém, no termo dele, ele falava que ninguém era ocupado pela guerra, que tinha que existir paz, tinha que não podia ter conflito entre um país ou outro. A galera que ganhou a Tríplice Entende, elas não estavam cagando pro coitado do Wilson, porque elas queriam falar que a Tríplice Aliança era culpada, e você é culpado, começou a guerra, então você vai se fuder na nossa mão. Era uma conferência em Paris, que nessa conferência foi decidido o Tratado de Versalhes, o principal marco para o começo da Segunda Guerra Mundial. Porém, fica para um próximo vídeo. Mano, esse Tratado de Versalhes acabou com a Alemanha. Tipo, acabou mesmo, por causa que depois desse Tratado de Versalhes, a Alemanha foi total culpada. Ela não podia ter mais de 100 mil homens a seu comando. Todos os países que ela tinha conquistado teve que ser devolvido pros, teve que entregar para os países vencedores. Ela perdeu as suas minas de carvão, de minério, tudo para os países vencedores. E ela não podia investir em tecnologia em guerra, tá ligado? Não podia criar canhão, não podia criar esses bagulhos. E também ela tinha que pagar uma puta indenização cara pra caralho pros países que ganharam. Você imagina a Alemanha depois da guerra, com a economia fodida, o povo tudo fodido, sem ninguém, e ainda tinha que fazer isso tudo e pagar a indenização pro povo que ganhou. A Alemanha ficou o resto do resto. O Tratado de Versalhes fez com que os alemães ficassem com sangue no olho para ir atrás dos caras que fizeram esse tratado. Como se diz, a vingança, ela vai vir devagar, mas quando ela vir, eu vou acabar com vocês. Lembra aqueles 14 tratados de Wilson? Aqueles 14 tratados, um deles era criar uma Liga das Nações, que era meio que tipo assim, o mundo inteiro vai se unir. Não deu muito certo porque pouco tempo depois teve a Segunda Guerra Mundial. Então, não foi só o Tratado de Versalhes que deu fim à guerra. Vários outros tratados também ajudaram no fim da guerra. Infelizmente, depois dessa catástrofe toda, desse pau quebrando, vidas e vidas mortas, houve sim um lado positivo para a guerra. O avanço da tecnologia foi disparado. O avanço da medicina também foi muito alto nessa época de guerra, esse bagulho todo. Também, mano, depois que a Primeira Guerra acabou, os homens estavam tudo fodidos e eles tinham ido pra guerra. Tava todo mundo fudido, quem não tava morto, tava sequelado pra caralho é quatro. Sem perna, tudo. E também, aí os caras lá com os trabalhos deles, né? Quem vai subir esse trabalho? Aí entrou as mulheres. Isso foi um grande passo para as mulheres entrarem no mercado de trabalho. Nessa grande guerra, o povão, a galera em geral, eles estavam com muito medo dos dois modos de governo, que era o comunismo e o liberalismo. E, mano, tava todo mundo... Mano, se esses dois governos tava aí nas grandes potências e deu esse caos tudo, como é que nós pode ser governado por esses dois, tá ligado? E foi aí que começou a surgir as ideias de extrema direita. Prometiam que ia tudo melhorar, tá ligado? Que aquele período que eles iam fazer os dois países subir na vida e que ia ser os maiores países do mundo, que eram os dois poderes que eram da extrema direita, que era o fascismo e o nazismo. Então galera, se você gostou, já deixa o like aí e é nóis!